Oi gente, eu sou o Alfred, faço parte da nave da DSEC Labs, e hoje eu quero falar sobre uma história que parece absurda, mas sim, os Estados Unidos estão em guerra contra o Pix. Aquele Pix que você usa para pagar o café, dividir a conta do almoço ou fazer uma transferência em segundos. Mas a pergunta é, por que a maior potência econômica do mundo estaria preocupada com o sistema de pagamento brasileiro? A resposta é muito mais interessante do que parece, e também revela algo importante sobre o futuro do dinheiro. Tudo começou quando o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação comercial contra o Brasil. No documento produzido pelo STR, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o Pix aparece diversas vezes como um exemplo do que eles chamam de prática comercial injusta. Segundo o relatório, o Brasil estaria favorecendo o Pix em detrimento de empresas privadas estrangeiras. Entre as empresas citadas estão gigantes como Visa, Mastercard e até o WhatsApp Pay. A situação ficou tão séria que o Pix foi citado 20 vezes em um documento utilizado para justificar as novas tarifas contra produtos brasileiros. E quando uma ferramenta de pagamentos passa a aparecer em discussões geopolíticas entre países, fica claro que estamos falando muito mais do que simples tecnologia. Estamos falando de poder. Para entender isso, é preciso voltar alguns anos. Quando o Pix foi lançado em 2020, muita gente achou que era apenas mais uma função bancária, mas o que aconteceu depois foi impressionante. Em poucos anos, o Pix se tornou o principal meio de pagamento do Brasil. É claro, transferências gratuitas, funcionamento 24 horas e sem a necessidade de pagar taxas cobradas por muitos intermediários. E já deixa aqui nos comentários qual é o meio de pagamento que você mais usa no dia a dia. Cartão de crédito? Pix? Ou ainda prefere o dinheiro em espécie? Na prática, Pix fez algo que poucas tecnologias conseguem fazer. Ele mudou o comportamento de um país inteiro. Mas é exatamente aí que surge o conflito, porque cada pagamento feito por Pix é um pagamento que deixa de passar por algum outro sistema, e muitos desses sistemas pertencem a empresas privadas que movimentam bilhões de dólares todos os anos. Segundo reportagens sobre a investigação americana, o governo dos Estados Unidos entende que o Banco Central exerce um papel duplo. Ao mesmo tempo em que regula o mercado, também opera o próprio sistema de pagamentos. E é justamente isso que eles chamam de concorrência desleal. Mas agora vem a parte mais interessante. Muitas pessoas estão discutindo se os Estados Unidos têm razão ou não, se o Pix é justo ou não é, se o Brasil está certo ou está errado. Muitos se perguntam se os Estados Unidos estão tentando tirar a liberdade financeira do Brasil, mas existe uma questão muito mais profunda que quase ninguém está fazendo. O Pix realmente é um sistema de liberdade financeira? E a resposta é não. E antes que alguém queira tacar pedra na minha nave, não estou dizendo que o Pix é bom ou é ruim. O Pix é rápido. Para a moeda fiduciária, ele faz as pessoas economizarem muito tempo. Mas uma coisa é eficiência, a outra é liberdade. E essas duas características não são a mesma coisa, porque no final das contas o Pix continua sendo um sistema totalmente centralizado. Existe uma autoridade responsável, existem regras definidas por uma autoridade central, existem limites e bloqueios, sem contar que existe a possibilidade de rastrear toda a movimentação financeira que ocorre dentro do sistema. Isso não é uma opinião, isso é simplesmente a forma com que o sistema foi construído. Na verdade, o Pix representa uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro, digitalização completa do dinheiro. E é exatamente dessa mesma ideia que nascem os CBDCs, as chamadas moedas digitais de bancos centrais. No caso brasileiro, o projeto mais conhecido é o Drex. Muita gente pensa que digitalização e descentralização são a mesma coisa, mas elas são exatamente o oposto. Um sistema pode ser totalmente digital e ao mesmo tempo ser totalmente centralizado. Na verdade, a tecnologia pode aumentar ainda mais o nível de controle. E é aqui que a discussão deixa de ser sobre Brasil ou Estados Unidos, porque independentemente de quem vença essa disputa, o modelo continua sendo o mesmo. Um sistema centralizado controlado por um governo ou por grandes empresas. O usuário continua dependendo de terceiros. E talvez seja a maior lição de toda essa história. O problema não é apenas quem controla o sistema, o problema é existir alguém controlando o sistema. Porque sempre que existe um centro de controle, existe a possibilidade de censura, existe a possibilidade de bloqueio, mudança de regras, e é justamente por isso que o Bitcoin é tão diferente, porque ele não precisou pedir permissão para nenhum governo, empresa ou banco central. Enquanto o mundo discute quem deve controlar o dinheiro digital, o Bitcoin apresenta uma proposta completamente diferente. E talvez essa seja a grande reflexão desse vídeo. Os Estados Unidos estão brigando com o Pix, empresas de pagamento estão brigando pelo mercado, governos estão brigando por poder, mas no final a pergunta mais importante continua sendo a mesma. O dinheiro deve
deve ser controlado por alguém? E em 1976, Friedrich Hayek fez essa mesma pergunta no seu livro, A Desestatização do Dinheiro. Então, se você quiser se aprofundar mais ainda no assunto, recomendo que você assista a um vídeo resumo que nós fizemos aqui no canal, porque quando a discussão chega nesse ponto, o assunto deixa de ser o Pix. Ele deixa de ser o Drex, Visa ou Mastercard. E você, o que pensa disso tudo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e participar da nossa comunidade no WhatsApp. Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!